Quais são os melhores indicadores para o mercado financeiro? Olá, o meu nome é Hindenburg e no episódio de hoje vamos falar justamente sobre indicadores para operar no mercado financeiro. Quais são os melhores indicadores, quais são os que maximizam as probabilidades de lucro e minimizam as perdas? São muitos, os indicadores para essa finalidade. Essa pergunta foi feita nas duas lives que eu participei recentemente, a do Fausto Botelho e a do João Train, ambos questionaram sobre esse assunto. Eu comecei a dar respostas no canal do Fausto Botelho, não cheguei a concluir a resposta, respondi mais ou menos uns 30% do que seria uma resposta razoavelmente completa. No canal do João Train foram feitas duas perguntas juntas, eu acabei direcionando para uma das respostas e essa acabou ficando para trás e falamos sobre outras respostas, sobre outros tópicos, e esse acabou ficando para trás. Então nas duas lives foi levantada essa questão e em nenhuma delas eu acabei concluindo a resposta. Eu comecei a falar da resposta, mas não chegou a ser apresentada completamente. Então nós estamos agora gravando esse vídeo, em parte para completar, não só para completar, mas para apresentar desde o início e de uma forma mais detalhada, mais, não sei se exatamente didática, mas procurar esclarecer quais são os indicadores mais importantes, mais úteis para operar no mercado financeiro. E mesmo porque muitas pessoas mandaram perguntas, não só nesse vídeo, mas vídeos anteriores já haviam questionado sobre o mercado financeiro de um modo geral e sobre indicadores em particular. Então é uma dúvida que muitas pessoas têm, por isso eu achei que seria importante gravar esse vídeo sobre esse assunto. Bom, são muitos indicadores, então não dá para falar sobre todos eles. Eu vou falar sobre alguns que são os que proporcionam vantagens mais importantes, porque no mercado você tem basicamente duas maneiras de operar. Tem muitas maneiras diferentes, mas tem dois grupos, dois grandes grupos de tipos de operação. Você pode operar a favor da tendência, seja ela subindo ou descendo, e pode operar contra a tendência, também seja ela subindo ou descendo. Contra a tendência você vai fazer, por exemplo, o swing, o scalping, tem várias estratégias que você tenta operar. Quando ele sobe, você vende, quando ele desce, você compra. Se você está contra a tendência. Se você está a favor da tendência, quando ele sobe com um vigor muito grande, você acompanha o movimento, apostando que ele vai persistir naquele movimento. E quando desce, a mesma coisa. Você vai apostar que ele vai persistir no movimento. Ambas podem funcionar dependendo de como se encontra o cenário naquele momento. E para avaliar como se encontra o cenário, o coeficiente de Hurst é muito importante, o expoente de Hurst. O expoente de Hurst ele está relacionado com a dimensão fractal do mercado. Quando você tem um expoente de Hurst menor do que meio, claramente menor, por exemplo, 0,45 ou menos, ele vai indicar um certo cenário. Se ele está acima de 0,55, é um cenário oposto. Se ele está entre 0,45 e 0,55, não dá para você fazer quase nada. Nem operar contra a tendência, nem operar a favor da tendência. Ele está muito semelhante a um processo de Wiener. Um processo de Wiener, ele é aleatório num nível em que não dá para você ganhar no mercado. Então você precisa principalmente utilizar o coeficiente de Hurst para filtrar mercados nos quais você não tem chance de operar. É quando você deve ficar fora do mercado. Porque não é só você comprar ou vender, é você comprar ou vender ou esperar. E na maior parte do tempo, mais de 92% do tempo, o correto é você esperar surgir uma oportunidade. As pessoas que estão 100% do tempo ou compradas ou vendidas, elas estão dependendo muito da sorte. Estão dependendo de 92% da sorte. E só 8% fundamentadas em um indicador que vai subir ou cair ou inverter, ficar subindo e caindo, subindo e caindo. O que significa quando o coeficiente de Hurst aponta que você tem que operar contra a tendência? Significa que os candles curtos estão mais longos do que a média tradicional. E os longos estão mais curtos do que a média tradicional. Ou seja, se os mais curtos estão mais longos que o normal, significa que se você comprar e vender, quando ele sobe você vende, quando ele desce você compra, você aumenta a sua probabilidade de ganhar. Eu vou postar um gráfico que ajuda a entender melhor isso. Quando os candles curtos estão mais longos que a média, e quando os candles longos estão mais curtos que a média, você tem que operar contra a tendência. E quando é o contrário, você tem que operar a favor da tendência. Isso é mais ou menos lógico, mais ou menos intuitivo.
E para você medir a característica que informa isso, existem indicadores que são os mais tradicionais, que eles não medem, né? O CCI, por exemplo, ele mede tendência, mas ele não mede essa característica. O CCI, é o Commodity Index, não me lembro o nome, Commodity, não me lembro o nome. Mas o CCI, ele não mede essa característica que é necessária para você saber o que você tem que fazer. Ele mede outras propriedades associadas à tendência, mas que não te dá a informação se em média os candles curtos estão mais longos que o normal e se os longos estão mais curtos que o normal. Quando você tem um processo de Wiener, à medida em que você se afasta de uma certa posição, né, ele vai oscilando, os preços vão oscilando, à medida em que você se afasta, você tem aproximadamente uma curva, né? Se você tem muitos processos, 10 mil processos de Wiener que estão se movendo, você forma aproximadamente um arco de parábola. Ele vai te dar uma parábola deitada. Vou postar também um gráfico aqui para visualizar melhor. Ele vai te dar um arco de parábola e esse arco vai determinar a amplitude de variação, como ela vai aumentar ao longo do tempo. E vai te dar também, se você pegar um candle de um ano, né, um candle de um ano, um período de 100 anos e você pega candles anuais. Ou se você pega candles mensais, os candles mensais, em média, o tamanho médio de um candle mensal, ele tem que ser raiz de 12 menor do que o candle anual. Por que raiz de 12? Porque ele está descrevendo um arco de parábola deitada que equivale à raiz quadrada, né? À medida em que ele se afasta, ele vai abrindo com a raiz quadrada do eixo X. Então, se você avança 4 para cá, ele abriu 2. Se você avança 9, ele abriu 3. Se você avança 16, ele abriu 4 e assim por diante. Quando você avança X aqui, ele vai abrir raiz de X, a amplitude, né, daquela parábola até aquela região, vai ser aproximadamente raiz de X. Se você está gostando do vídeo, coloque o seu joinha, faça o seu comentário, exponha suas dúvidas, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante o seu compartilhamento. Se você já comprou nossos livros, coloque o seu review, isso é muito importante também, e vamos prosseguir no vídeo. Como consequência, se ele mantém essas proporções, então quando você tem um candle diário que tem 1440 minutos, se você pega um candle de 15 minutos, ele é aproximadamente 100 vezes, né, 1,96 avos. Um candle de 15 minutos tem 1,96 avos de um candle diário em comprimento de tempo, né? O intervalo de um dia é 96 vezes maior que um intervalo de 15 minutos. Vamos arredondar para 100 para facilitar o cálculo. Então, se você tem um período 100 vezes maior, a amplitude é raiz de 100 vezes maior, ou seja, 10 vezes maior, que seria 9,8 no caso, porque como ele é 96, né? Então seria aproximadamente 9,8. Então quando você tem um candle de 15 minutos, que ele tem aproximadamente 1/10 do tamanho do candle diário, significa que não dá para você ganhar naquele mercado. Porque o tamanho do candle ele está mantendo aproximadamente a mesma proporção que deveria para que tivesse um processo de Wiener. O processo de Wiener não tem como você ganhar no processo de Wiener. Na verdade tem, mas isso eu vou discutir num outro vídeo, né? Mas em princípio vamos supor que não seja possível ganhar no processo de Wiener, porque é uma teoria que já existe há muito tempo, não é uma teoria correta, mas vamos, em princípio, acatar como se fosse correta. Porque é mais simples e não dá para analisar isso agora porque é muito mais prolongado, muito mais complexo. Então, em princípio, vamos fingir que no processo de Wiener não é possível ganhar. Então, se você tem um candle diário, né, que é 10 vezes maior do que o candle de 15 minutos, significa que você está mantendo a proporção esperada para um processo de Wiener. Porém, se você tem, por exemplo, um candle diário, um candle de 15 minutos, que é 1/4 do tamanho do candle diário, significa que ele é muito maior do que deveria, porque ele devia ter 1/10. Se em vez de 1/10 ele tem 1/4, quer dizer que ele é 2,5 vezes maior do que deveria ou do que seria esperado num processo de Wiener. Então indica que você tem uma oportunidade de ganho nessa situação. Se você operar contra a tendência. Nesse cenário, contra a tendência. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que você tivesse um candle de 15 minutos que tenha 1/20
do comprimento do candle médio, a média dos candles diários. Então você tem um efeito contrário, você tem os movimentos longos, né, você tem um mercado mais euclidiano, você tem um mercado que está mais próximo de uma dimensão euclidiana. Ele tem movimentos mais longos do que as reversões, aqueles pequenos ruídos, né? Então é mais vantajoso você operar em tendência, nesse cenário, do que você operar contra a tendência. Por isso é muito importante você usar o coeficiente de Hurst, porque ele vai te fornecer uma informação extremamente preciosa se você deve usar uma estratégia de tendência ou uma estratégia contra a tendência. E tem vários outros pontos que precisam ser considerados, porque não é só você verificar, porque ele vai te dar o quê? No histórico recente, né, nos últimos meses, nos últimos anos, ele vai te dizer o que aconteceu naquele período. Você quer saber o que vai acontecer no futuro. Então não é só você considerar o histórico recente para você projetar o que vai acontecer sem que você faça uma análise mais detalhada, mais profunda, né? Aqui nós estamos, em princípio, até esse ponto, estamos assumindo que ele vai continuar o comportamento igual ao histórico recente, que é uma hipótese que não tem necessariamente que ser verdadeira. Teria que ser feitas outras análises para mostrar se ele vai permanecer dentro de uma certa amplitude ou não. Tá? Mas em princípio vamos supor, né? Eu estou fazendo essas suposições porque é didático, para que você entenda o que acontece. Mas no mundo real não é assim, é muito mais complexo, muito mais sofisticado do que isso. Então você tem a direção do movimento. Você tem um certo intervalo, né? Naquele intervalo dos últimos, sei lá, 6 meses, você teve os candles longos maiores do que a proporção que seria esperada em relação aos candles curtos, você vai operar na tendência, apostar na tendência. Se for o contrário, você vai operar contra a tendência. É claro que aí tem vários outros detalhes, né? Não é só você operar contra a tendência ou a favor da tendência. Você tem que determinar os tamanhos dos movimentos, os tamanhos dos stops e outros detalhes que vão configurar a estratégia. Não basta que você saiba. Vamos supor que você começa a operar, abrir uma operação. Você sabe que o mercado vai subir, mas você não sabe quanto vai subir. Não adianta, você não consegue ganhar só sabendo que ele vai subir. Você tem que saber quanto ele vai subir, qual a probabilidade de ele alcançar um certo ponto. Então você tem que fazer alguns cálculos, né? Tem que ter um critério que você vai determinar a probabilidade dele chegar até um certo ponto, e à medida em que o tempo vai evoluindo, você tem que atualizar esses cálculos continuamente, para saber se ele está se comportando conforme esperado ou não. Se você tem que puxar o stop para cima ou não. Se você tem que manter o stop parado, né? Se você tem que aguardar. Tem vários critérios que você tem que considerar para determinar o que é mais provável que aconteça. Esse é outro ponto importante. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Eles vão te dar probabilidades. Desde que você tenha uma probabilidade um pouco acima de 55%, é suficiente para você pagar taxas, spreads. Se for no Forex, você tem swaps. Se for na bolsa, você tem custódia, liquidação, né, emolumentos. Então existem as taxas que você precisa pagar. Por isso que se você ganhar só 51%, às vezes não é suficiente. Você precisa de uns 55%, 54% para conseguir cobrir as taxas, cobrir o spread e ainda ter um pequeno lucro. Esse é um dos motivos pelos quais é muito mais difícil, né, você ganhar numa situação em que tenha processo de Wiener, em comparação a uma situação na qual você não tem, né, as proporções que acontecem entre os candles grandes e os candles pequenos, que não se comportam como esperado, baseado na hipótese de que o mercado seja um processo de Wiener. Eu não vou ficar analisando muito, porque é muito extenso esse assunto, eu vou sintetizar as partes principais, mas o importante é compreender que o coeficiente de Hurst ele tem esse papel, e eu ia falar sobre Dwight de Tucker, né, ondas de Andrews, o M de Hampel, né, o H de Huber e outras ferramentas de estatística robusta. Tem um artigo de 2006 que eu falo sobre isso, e eu ia tratar desse assunto porque tem poucos artigos no Brasil que falam disso. Na época que eu publiquei não tinha nenhum, né? Se você pesquisasse em 2006, o único artigo no Brasil que falava sobre isso era o meu. Atualmente já tem alguns, né, que alguns copiaram, inclusive nem citaram a fonte, copiaram algum material do meu, e tem outros que são independentes, né, que publicaram, pelo menos aparentemente o conteúdo não parece que proveio do meu artigo original. Mas tem vários que já falam atualmente, tem uns 20 artigos que falam sobre isso atualmente. Mas na época no Brasil foi pioneiro. E atualmente tem vários outros, né? Tem o meu artigo, no meu livro O Guia dos Apodídicos, eu falo sobre o índice de Sharpe, que é uma abordagem completamente inovadora.
e é um método muito superior ao índice de Sharpe. Então quem gosta, né, de investimentos e tem interesse numa compreensão mais profunda de econometria, de como funcionam os indicadores, no caso o índice, né, índice para medida de performance ajustada ao risco, o índice de Sharpe ele é uma ferramenta muito usual, né, talvez o mais usado no mundo, do ganhador do Nobel William Sharpe, tem o do Franco Modigliani, tem o índice de Sortino, tem o Omega Ratio, tem o MAR Ratio, tem muitos, né, índices de performance ajustado ao risco, e cada um deles tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu proponho um índice novo, que é o Melon Index, que eu já falo sobre esse índice em 2015. Ele já existia bem antes, né? Em 2010 eu já usava, em 2007 eu já tinha um precursor, né, do Melon Index. E no Guia dos Apolíticos tem 100 páginas que são dedicadas a uma análise detalhada, inclusive eu recomendo para quem quiser assistir esses vídeos e ter um entendimento melhor. É importante a leitura porque tem muitos detalhes que eu não comento aqui que são apresentados no Guia dos Apolíticos volume 2. No volume 1 não trato do índice de Sharpe, tem uma pequena parte que eu falo sobre investimentos, mas muito curta, né? Não tem muitos detalhes. Agora, no volume 2 tem uma parte bastante extensa e detalhada que eu falo sobre as vantagens do Melon Index em comparação a outros índices, explico detalhadamente por que tem essas vantagens, mostro conceitualmente, estatisticamente, né? Explico por que é superior e mostro como se utiliza o Melon Index, mas ele não serve para você operar no mercado. O Melon Index é para você selecionar estratégias eficientes, sejam elas estratégias que você mesmo desenvolveu, ou alternativas de livros, ou fundos de investimentos, ou sistemas automáticos de investimentos. Ele é muito versátil para muitas finalidades associadas à comparação de diferentes investimentos. Sejam eles estratégias, sejam eles fundos, sejam robôs, né? Quaisquer que sejam os investimentos, você pode utilizar o índice de Sharpe ou outros indicadores, outros índices, né? E o Melon Index, ele é, não só na minha opinião, mas se você testar empiricamente, você constata isso, você mede os resultados e você verifica que de fato ele tem vantagens conceituais e vantagens estatísticas, vantagens empíricas claramente superiores a outros índices que se propõem a mesma finalidade. Eu pretendia falar um pouco também sobre estimadores robustos de tendência central. Acho que eu vou gravar um vídeo no outro dia que fale sobre isso, mas vou só dar uma introdução rápida, né? O Bill White de Tucker, que eu cheguei a comentar no vídeo do Fausto Botelho, eu comentei rapidamente sobre o White de Tucker. Teve algumas pessoas que perguntaram, inclusive, né, nos comentários do vídeo, questionaram sobre isso, então eu vou dar uma analisada rápida. O Bill White de Tucker é basicamente um estimador de tendência central, semelhante à média, né? Ele é mais semelhante, na verdade, à mediana, que a mediana não é bem a mediana, porque é como se fosse uma média curta, uma Tri-Med Man, né? A Tri-Med Man, você corta as extremidades e você corta os números muito altos, muito baixos, e você tem aquele valor central, uma média recortada, que elimina outliers. O problema da média recortada é que ela não tem um critério inteligente para você eliminar as extremidades. Ela corta muitos dados da extremidade que não deveria. Então você perde aí 20% de dados que deveriam ser preservados. Você deveria preservar 19% desses 20%. Você deveria cortar 1%, 2%, e ela acaba cortando 20%. Então você perde muita informação útil, né? A Tri-Med Man, ela ajuda um pouco a filtrar outliers, mas junto com os outliers, ela tira muitos dados legítimos, que deveriam ser preservados para melhorar a acurácia na medida. Então ela não é a ferramenta mais útil para filtrar outliers. Ela é a mais simples, mas não é a mais útil. Além da Tri-Med Man, que é uma das mais usuais, as mais eficazes, né, são Bill White de Tucker e ondas de Andrews. Ambos filtram muito bem outliers, eles cortam os outliers, e tem as ferramentas que não cortam, eles ponderam outliers, que são, por exemplo, o H de Huber, né, o M de Hampel, que eles não cortam totalmente, eles atribuem um peso menor aos outliers, de modo que eles interfiram menos na medida. O que é um outlier? O outlier é um elemento que está muito fora da massa principal de dados. Você tem uma distribuição aproximadamente gaussiana, os dados se distribuem ali, e você tem um ponto que está muito afastado, né, ou para um lado ou para o outro, ele está muito afastado da sua massa principal. Vou botar um gráfico para facilitar a visualização aqui.
Quando se trata do mercado financeiro, esse tipo de situação, ele desloca os preços, né? Então você tem, os preços estão aqui, as cotações, vou colocar o braço aqui como se os preços estivessem se deslocando aqui. Então você tem aqui os preços, tem as oscilações, de repente você tem um pico, o preço vai lá para cima e volta. Só tem uma cotação lá em cima e volta. Ele não fica lá em cima, ele vai e continua na mesma região que estava antes. Se você utiliza uma média móvel tradicional, seja ela exponencial, suavizada, né, com ponderação linear, média simples, seja lá qual for a média que você utiliza, se ela acompanha esse movimento, ela vai lá para cima e depois quando ela volta, ela fica um pouco acima da massa de dados. Então a média foi, voltou, aqui você tem a massa de dados e quando ela voltou, ela não voltou para onde ela estava. A média vai acompanhando geralmente a massa de dados, ela vai por aqui acompanhando a massa de dados. Só que quando ela vai no outlier e volta, ela já não acompanha mais, ela fica deslocada. Ela deixa de representar aquela massa de dados. A função da média móvel é suavizar aquela curva toda fractal. Ela é transformada numa curva mais euclidiana, né, com propriedades mais euclidianas. Então ela fica mais suave. Essa é a função da média móvel. E ela perde a função, ela descaracteriza a função primordial que ela deveria ter. Já o Bill White de Tuckey, ele não tem esse problema. Ele sobe e quando volta, ele não vai ficar um pouco acima. Ele vai encaixar novamente nos dados. Claro que isso depende das configurações que você utiliza, né, de vários fatores, mas se você configura corretamente, o Bill White de Tuckey, na grande maioria das vezes, ele vai voltar muito mais precisamente para a massa de dados do que uma média móvel tradicional. Não só o Bill White de Tuckey, né, as ondas de Andrews também têm essa função. O H de Hubbard ele vai ficar um pouco acima, não tanto quanto uma média móvel tradicional, mas também ele não vai ficar tão aderente aos dados quanto o Bill White de Tuckey. Então, dependendo da finalidade, você pode preferir, né, um estimador semi-robusto, como o H de Hubbard, ou um estimador robusto, como as ondas de Andrews, ou Bill White de Tuckey, ou Tree White de Tuckey, né, tem outras ferramentas para essa finalidade. Tem outros pontos que precisam ser considerados também, porque o Bill White de Tuckey ele não é planejado para médias, para séries temporais, né? Ele é planejado para dados estáticos. Ele pode ser usado para séries temporais, assim como as médias móveis também não são. As médias móveis elas são uma adaptação para séries temporais, mas elas não são planejadas para essa função. As ferramentas que servem para séries temporais são outras, né? Então você pode e deve adaptar o Bill White de Tuckey para que ele funcione melhor na modelagem de séries temporais. Não só o Bill White de Tuckey, mas qualquer outra ferramenta que você vai usar para essa finalidade. E num próximo vídeo, né, eu vou analisar com mais detalhes essas questões. E o mais importante, né, esse é um detalhe que precisa ser enfatizado, é que não adianta você identificar quais são os melhores indicadores se você não compreender como eles funcionam e não souber integrar todos esses indicadores, né, de forma harmoniosa, de forma sinérgica, para que eles possam convergir para um objetivo, que é justamente você prever os resultados e não só prever, mas você tem que acertar nos pontos de entrada e saída, porque você pode prever que vai subir, ele pode de fato subir e mesmo assim você pode perder. Porque se você não fecha no momento certo, você prevê que vai subir, mas você não fecha no momento certo, você vai perder. Ou até mesmo se você prevê que vai subir, fecha no momento certo e você acerta algumas operações, mas se você não otimiza os objetivos de lucro e os stops, ou o movimento do trailing stop a partir do momento em que ele ultrapassa um certo limite, se você não otimiza corretamente esses valores, você acaba não ganhando também. A longo prazo, você tende a perder. Você pode até ganhar, eventualmente, em algumas operações, mas quando você pega o histórico de longo prazo, e esse é um dos pontos mais importantes, que é justamente como você deve otimizar uma estratégia. As pessoas acham que fazer um backtest é só você pegar, colocar numa série histórica, testar a estratégia e ver se ela funciona. Não, é muito mais complexo do que isso. Eu tenho centenas de artigos no Saturno só sobre backtests, né? Só sobre como fazer corretamente o backtest. Não é artigo sobre vários temas, são mais de 1.700 artigos no total que cobrem muitos tópicos diferentes. Na verdade, se incluir os da Sigma, né? Tem artigos que são sobre astronomia, sobre física, matemática, psicometria. Aí, no total, dá uns 1.700 artigos. Se considerar só sobre investimentos, dá uns 1.200, 1.100 artigos. Desses, mais de 100 são só sobre backtests, explicando como você deve fazer backtests.
Então essa ilusão que se tem, eu coloquei lá, eu fiz um backtest e tal, mas depois o resultado foi diferente do que estava no backtest. É óbvio que foi diferente, porque é muito difícil fazer backtest de maneira adequada. Não é só você chegar a testar a estratégia, rodou no backtest e você esperar que aquilo vai acontecer no mercado real da mesma maneira que foi no backtest. Para que seja reprodutível, né, aqueles resultados do backtest sejam reprodutíveis, com alta fidedignidade no mercado real, tem muitos cuidados que precisam ser tomados, é uma extensa lista de cuidados e mesmo assim você vai ter uma certa variabilidade. Você nunca vai alcançar exatamente os resultados do mercado real no backtest, mesmo porque se você compara duas contas reais na mesma corretora, especialmente em Forex, na Bovespa você pode até ter uma similaridade maior porque é um mercado centralizado, mas no Forex, se você considera duas contas reais na mesma corretora e você compara a mesma estratégia na mesma corretora, duas contas reais, elas não vão ser idênticas. Se você pega 100 operações, a mesma estratégia operando durante 6 meses, executa, por exemplo, 100 operações, quando você vai comparar, os resultados não são idênticos. Vai dar uma similaridade de mais ou menos 92%, 91,6%. Essa é a média de similaridade de duas estratégias, da mesma estratégia, em duas contas da mesma corretora, com mesmas taxas, mesmos delays nas execuções, em média os mesmos delays nas execuções, né, com todas as características que você possa ter controle, mantidas iguais, mesmo elas sendo as mesmas características, você ainda vai ter cerca de 8% de diferença nas contas. Diferença no balanço, né? 8% de diferença no aumento ou na redução, né, na variação do balanço nas contas, vai ser cerca de 8% de diferença. Então tem uma diferença mesmo em duas contas reais, comparando duas contas reais. É óbvio que se você faz um backtest, também você vai ter uma diferença. Por mais que você consiga reproduzir as condições reais, ainda assim haverá uma certa diferença. Mas quando você alcança esse nível, que o seu backtest, em comparação à conta real, tem uma similaridade equivalente ao de duas contas reais comparadas entre si, é o melhor que você pode alcançar. Então, se você tem um erro de 8%, você alcançou o limite que você pode alcançar de similaridade no backtest. E você está no padrão de excelência, né? No padrão de 92% de similaridade. Então, se você consegue fazer um backtest que ele reproduz com uma fidelidade de 92% o que acontece na conta real, você tem o mesmo nível de similaridade de duas contas reais comparadas entre si. Não dá para conseguir muito mais do que isso. Na verdade, dá para você conseguir um pouco mais de 92%, porque no backtest você consegue simular delays nas execuções seguindo características que são baseadas numa conta real que você tem o histórico dos delays. Se você registrar os históricos dos delays e você rodar um backtest a posteriori nos mesmos dados, você consegue, aí sim, você consegue ter uma similaridade entre o backtest e aquela conta, você consegue uma similaridade maior do que duas contas reais comparadas entre si. Mas aí é porque você tem uma informação que não dá para você preservar nas duas contas, porque você vai ter delays diferentes. Não tem como você ter delays idênticos em duas contas, pelas distâncias que elas estão do servidor, né? Mesmo que elas estejam fisicamente no mesmo local, a comunicação que elas vão estabelecer com o servidor vai ter contas diferentes, vai passar por nós que podem ou não ser diferentes. Isso pode afetar, no final, as execuções e dar uma pequena diferença. Então, duas contas reais vão dar diferença. Em algumas situações, é possível que as diferenças entre duas contas reais sejam um pouco maior do que a diferença entre um backtest e uma conta real. Mas o importante é, você consegue um backtest que reproduz muito fielmente o que você vai obter na conta real, desde que você tome muitos cuidados, né? Eu estou falando, quando eu falei 92% de similaridade, não é em períodos diferentes. Não é que você faz um backtest no histórico de 2008 até 2023 e depois você vai ter de 2023 até 2025 um resultado similar ao que você tinha no backtest. Não. É quando você faz no mesmo período. Você operou em contas reais de 2010 a 2020. Você operou em contas reais de 2010 a 2020. Aí você pega esse mesmo período de 2010 e 2020 e você roda o backtest com a mesma estratégia nesse período, aí você vai ter 92% de similaridade se você fizer tudo da maneira adequada e se você não estiver também superestimando a sua similaridade. Porque é muito fácil você se iludir
como uma medida de similaridade maior do que a verdadeira. É muito fácil você forçar os resultados para que eles fiquem semelhantes, mais semelhantes do que eles realmente seriam. Então você tem que tomar extremo cuidado para evitar se iludir com similaridades exageradas, né? Você tem que medir de maneira rigorosa e correta, porque você não está com o objetivo de ter um resultado máximo de similaridade, você está com o objetivo de ser o mais representativo do que acontece no mundo real. Você não tem que forçar a similaridade, você tem que saber o que o mundo real vai te dar como resultado concreto, né? Então, é muito importante compreender todos esses conceitos, e não daria também para ficar aprofundando muito, senão vai ficar várias horas, e mesmo assim não vai ser possível, ficaria meses, anos falando sobre isso, e não daria para sintetizar tudo. Mas já é uma boa introdução para que as pessoas possam entender um pouco sobre quais são, né, alguns dos indicadores que são superiores aos tradicionais, e mais importante do que os indicadores é que você tem que compreender como o mercado funciona, para que você possa saber quais indicadores você tem que usar em cada situação, e mesmo que você não use indicador nenhum, né, você tem que entender o que o mercado está te fornecendo de informação e a partir daí você reagir em conformidade com o mercado. Você pode usar reconhecimento de padrões, por exemplo, que não tem indicador nenhum. O padrão vai ser o preço, né? Com candles, por exemplo, padrões de candles podem funcionar ou não, dependendo de quais padrões você vai considerar. Você tem que testar e descobrir o que funciona. Tudo, na verdade, na vida, você tem que testar para saber se funciona, né? As estratégias de investimentos, se elas forem abordadas sob uma perspectiva científica, você tem que usar o método empírico, você tem que testar sistematicamente, de forma rigorosa, ver o que funciona e aquilo que funciona você utiliza. É basicamente isso. Claro que é basicamente isso, mas para você colocar em prática não é tão simples quanto parece. Eu falo assim, é curto, mas para executar é extremamente difícil, né? Mas já dá para ter uma ideia aproximada. Então o que eu gostaria de falar é basicamente isso, né? Sobre quais são alguns dos indicadores, porque mesmo que você não consiga ganhar muito com esses indicadores, ou não consiga ainda chegar a ficar positivo com o uso desses indicadores, eles já vão proporcionar uma vantagem em comparação ao que você utilizava antes. Se você utilizava médias móveis, substitui pelo White de Tucker, ele já vai te proporcionar uma vantagem em comparação ao que você fazia antes. Talvez não seja suficiente para você ficar positivo de forma consistente a longo prazo, mas já é um primeiro passo. O passo seguinte é você procurar compreender, né, como o mercado funciona, isso é fundamental. Isso não é um processo assim de uma hora para outra, você tem que procurar realmente analisar profundamente o mercado e selecionar estratégias eficazes. Se você aprender a selecionar estratégias, isso é extremamente útil, né? O mais importante não é que você saiba quais são os melhores indicadores. Esse é um ponto fundamental, porque as pessoas perguntam, qual indicador você usa, e acham que usando o indicador vai resolver alguma coisa. É muito mais importante que você compreenda, né, entenda o que está acontecendo, do que você selecionar e colocar o indicador e esperar que aquilo vai resolver a sua vida. Você tem que compreender, principalmente você tem que analisar criticamente, analisar buscando identificar padrões. E a partir do reconhecimento desses padrões, desenvolver uma estratégia. Depois testar essa estratégia. Depois selecionar os melhores resultados, as melhores configurações dessa estratégia. E aplicar uma série de ferramentas estatísticas que possibilitem identificar quais dessas estratégias têm perspectivas de gerar resultados positivos a longo prazo de forma consistente e estável. Esse é o objetivo final para operar no mercado financeiro. Então, os indicadores, saber quais são os bons indicadores, identificar os bons indicadores, é um passo importante, mas é o primeiro passo. Você está começando a engatinhar, né, no mercado para ter alguma chance de ficar positivo no futuro. Não é fácil você ficar positivo no mercado, é muito difícil, extremamente difícil. Mas se você segue o caminho correto, né, que você não vai operar de uma forma como um jogo, contando com a sorte, e sim abordando de uma forma científica e sistemática, você maximiza a sua probabilidade de sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, coloque um comentário aqui embaixo com suas dúvidas, sua opinião, o que você achou, né? Deixe perguntas para os próximos vídeos, sugestões para os próximos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante o seu compartilhamento. Se você comprou nossos livros, coloque o seu review, é muito importante que você coloque sua opinião, né? Que você fale o que você achou dos nossos livros, e é basicamente isso, né? Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.